festa! Gente, uma boa noite, uma boa terça-feira. E não podíamos começar melhor do que ouvindo essa voz. Levanta aí, minha querida. Tudo bem, bonitona? Tudo ótimo. Larissa, profeta, essa cantriz. Então, todos nós precisamos de um colo e de uma mãe. E está no ar, pela TV Conexões, o nosso programa, o Nós em Revista, com um tema muito especial. Não é não, bonitão? Boa noite. Velto Volcarte. Então, bonitinha, bonitona, bonitão. Vamos começar. Eu queria fazer uma reverência às nossas convidadas e dizer que o nosso tema de hoje, bênção manhinha, bênção é a reverência que nós fazemos às mães, às mulheres, todo mundo que assume esse papel da maternidade, de ser mãe, porque também ser mãe não é aquela só que pare. Ser mãe é aquela que tem no útero imaginário o sentido umbilical do acolhimento, do amor, do crescimento, do acompanhar, do afeto e de compartilhar a vida. Então, está no ar. Bênção, manhinha. Bênção, é nós, é a Bahia. Então, professor Volcarte, Larissa, profeta, vem cá, vamos apresentar as nossas manhinhas, né? Fique à vontade. Isso mesmo. Vamos começar com Valquíria Muniz Rodrigues. Ela que é mãe, mulher negra, artesã nômade e viaja aí pelo Brasil com a sua família, vivendo do artesanato e levando sua arte como forma de sustento, expressão e liberdade. Nós vamos conhecer. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite de estar aqui nessa noite. Gostaria de mandar um beijo especial para as minhas crianças que estão em casa, né? Lazuli e Aie, no qual eu tenho a dádiva de ser mãe. E estou aqui para participar desse programa gostoso, desse bate-papo. Vamos ver no que vai dar. Valquíria, né, Rod? Seja bem-vinda. Benção, manhinha. Pai Omolu abençoe. Vamos conhecer também Luziane Luzia Santos. Ela é mãe da artista trans baiana, sim, a cantora maravilhosa Maju. Ela é socioeducadora, ela também é ativista social, mãe solo e fundadora do coletivo As Pretas Falam e do coletivo de maternagem Fora da Curva, membro do coletivo também Mães LGBT, Mães do Arco-Íris. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Tudo bem com vocês? Gostaria de abençoar a todos, né? Já que estão pedindo a bênção. Né? Eu sou uma mãe bem atípica, como eu disse, né? Meu útero criou para dentro e para fora. Né? Eu tenho uma maternidade muito ampla. Eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite e quero somar nesse programa. Quero também estar mais vezes trazendo mais mães aqui, viu? Temos aqui também como nossa convidada aqui também a Silvana dos Santos, né? A Silvana é mãe solo de 8 filhos, avó de 5 netos. Silvana tem uma vida marcada por uma trajetória com a mãe devido à perda de um filho, né? Uma mãe lutada. E isso fez com que esse luto se transformasse em luta. Ela tornou-se, então, uma ativista que advoga atualmente contra a violência, principalmente a violência policial, em seu ativismo, e aguarda aí há 3 anos pela condenação dos culpados desse momento de dor. Seja bem-vinda, Silvana, e obrigado por compartilhar esse momento conosco. Boa noite. Eu gostaria de agradecer o convite de vocês. Quando fala nesse assunto me choca muito, porque ser mãe solo e ser mãe que perde dói bastante, dói todos os dias. Corrigindo, fez 4 anos agora, dia 1º de março, que
que eu perdi meu filho pela mão da polícia. Sou vítima também, que eu também fui agredida com a arma na cabeça, que eles me agrediram. Quando eu virei, eles atirou no meu filho. Agradeço muito também e também desejo muita sorte para vocês e vamos somar. Obrigado, benção, Maria. E Marta Rodrigues, também vereadora dessa cidade, e que, em primeiro lugar, ela tem um olhar para os seus e para todos nós, porque uma mulher de luta na Câmara de Vereadores é uma grande mãe com seus pares. Eu queria mandar também um abraço aqui para a nossa amiga Aladilce, que com Marta forma uma grande frente de luta por essa cidade. Mãe, também passou por momentos de amadurecimento, porque eu acredito, Silvana, que são processos onde todos nós, quem foi e quem está, quem fica, é um grande processo de aprendizado, de ressignificação do amor, dos saberes, e para nós que ficamos, né? Eu como filho, né? Que perdi meu pai, a minha mãe, já tem algum tempo, mas esses laços, eles nunca se apagam. Então, é disso que nós vamos conversar no programa de hoje, sobre afetos. Afetos sobre perdas, mas a perda no sentido sublime do viver. Os ganhos, né? Então, é isso que é ser mãe. Ser mãe é estar conosco. Então, como homens, nós pedimos a bênção a todas as mulheres que, de uma forma ou de outra, não importa se é cis ou não, mas que tem esse papel maternal, o papel uterino umbilical que nos liga à vida. Então, vamos começar? Vamos começar, né? Afinal, uma noite abençoada como essa, né? Nós precisamos realmente fazer com que ela acabe se transformando em uma grande referência para a nossa rede, nesse compartilhamento dessas memórias e dessas vivências que estamos tendo aqui a oportunidade de vivenciar com todas essas mães maravilhosas aqui conosco. Valquíria, começaremos por você. E aí eu lhe pergunto, a maternidade lhe trouxe que aprendizados? Que aprendizados foram esses que a maternidade lhe trouxe? Que você poderia dizer essa fronteira de antes de ser mãe e depois de ser mãe, em todo esse processo que você vive, como é que nós poderíamos traduzir esse aprendizado? É babado, né? Então, eu gosto muito de dizer que com a criança nasce a mãe e nasce o pai, né? Eu sou uma mulher trans, sou casada com um homem trans, então eu sou uma mãe biológica, né? Mesmo não gestando, as nossas crianças, elas foram, né, gestadas por nós, por mim, por meu marido. E quando a gente saiu da maternidade com a Lazuli, que é a nossa criança mais velha, eu fiz uma fala assim que marca a gente até hoje, que foi assim, gente, que responsável a maternidade, né? Deixar duas pessoas sair com um bebê recém-nascido. Essas duas pessoas que não fazem ideia do que é ter um bebê em casa, do que é cuidar de um bebê, não entregam um manual, não entregam nada. Gente, vocês saem da maternidade, vocês saem sem um manual, entendeu? De como manter aquele ser vivo. Aquele ser que não sabe falar para que está com fome, que não sabe falar que está com dor, né? E que é ali uma maquininha biológica que tem que comer, que tem que manter limpa, que tem que manter viva. E é incrível como que a gente deu conta, né? E Lazuli é uma criança muito saudável, graças a Orixá, eu tenho muito a agradecer. Lazuli é uma criança que nunca precisou de ir para o hospital, né? Nunca foi de adoecer, sempre teve uma saúde muito boa. A gente sempre teve uma criação muito orgânica ali, né? Dando conta das demandas.
E demos tanto conta que 1 ano e 2 meses depois a gente descobriu nossa segunda gestação, que foi com a Iê, né? Hoje eu sou mãe de 2 crianças, Lazuli está com 3 aninhos e a Iê está com 1 ano. E é incrível o quanto a gente aprende no dia a dia. E eu, ao me tornar mãe, eu descobri a existência de um amor que ele não tem precedentes. É um amor que ele é inexplicável e que ele não cabe dentro da gente. Eu acredito que por isso que manhã acaba transbordando esse amor para outras criaturas, porque o amor de mãe é um amor que não cabe dentro da gente. Se a gente vê uma outra pessoa que precisa desse amor, a gente vai querer desprender esse amor para ela, mesmo não tendo esse laço, né, ou de adoção, ou de gestação, mas é um amor que é tão grande que ele transborda. Que maravilha! Larissa também é mãe de 3 rebentos, como diz. Rebentos da minha época, viu, gente? Eu acho lindo essa palavra rebento. Tem uma música de Elis que fala rebento, tudo que nasce é rebento, tudo que brota, tudo... E aí vai, eu já esqueci a letra. Eu tenho uma pergunta para a Luziane. Eu queria saber como foi assim, o processo de compreender e acolher a identidade da sua filha. Eu, como socioeducadora, eu já tinha assim, uma aproximação, né, com o mundo LGBT. Né? É assim meio que Deus já me preparando. Né? Eu nunca desacolhi nenhum que chegou próximo a mim, mas eu não conhecia a identidade de gênero trans. A gente conhecia aquele que todo mundo fala, viado, né, bicha. Mas não essa identidade de gênero, gente. Foi assim, incrível, né? A Maju, com 2 anos, ela já tinha gestuais, né? Logo incomodou o papai machão, né? Os gestuais dela. Depois, ela, com 4, né? Ela se descobriu cantora, porque na igreja ela cantava e ela destoava de todo mundo, a voz dela sempre saia mais até do que do adulto. Em casa, brincando, a gente descobriu que ela sabia também dançar. Porque ela gostava muito do tchan que eu escutava, né? E ela sabia todas as coreografias. Impressionante. Com uma destreza, parecendo que tinha tomado aula. E ensinava as crianças maiores a dançar. Ela ficava na frente e todo mundo seguia ela, as meninas, né? Gostava de brincar de boneca, gostava de brincar de casinha. Eu nunca impedi, porque eu queria ver até onde ia, né? Porque é isso, porque aquilo não é meu voo. Esperar para ver, né? O que é que a vida me trouxe, e eu tenho certeza que Deus vai me preparar, porque eu sou uma mulher de muita fé, para criar minha filha, né? Eu cheguei a ter uma crise de garganta uma vez, de tanto que eu gritava assim no meu garganta: socorro, meu Deus, como é que eu vou criar, meu Deus? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou dar conta, Jesus? O que é que vem aí? Sem imaginar, mas para mim ainda era a bicha. Eu tinha muitas na rua, né? Aquelas que eram artísticas, onde eu morava, então eu pensava que ela ia ser aquilo ali. Mas teve um tempo que ela se acalmou. Ficou com uma postura assim, né? Mais assim, de hominho. Até duas namoradas, as meninas davam em cima, que era um negócio sério. Que a criatura é bonita, né? É linda, ela é linda. Meu Deus do céu, né? Com certeza. E aí, Pé de caju não dá maçã, né, manhã? E aí a irmã, né, que é muito protetora, que ficava ali quando alguém dizia qualquer coisinha, a irmã avançava, brigava, a outra é a brigona, a Maju é delicada, e ela é a brigona. Né? Quando chegou assim aos 16 anos, aí Maju começou a vestir algumas roupas minhas, a pegar maquiagem, a já não querer mais usar uma bolsa de menino, uma carteira de menino. Começou uma pochete, daqui a pouco uma bolsinha de lado, só observando. Daqui a pouco a musiquinha daquela Bom Dia das Maravilhas. Né? Maravilha. Dança, quando eu falei, ela chega, se tremia toda dançando, eita, quando ela dançava, você via saindo a bichona, saindo lá no meio, eita, que agora, o que é que eu faço? Mas é isso que eu queria saber.
de vocês. Quando a gente percebe em todas as situações que aquele casulo está se rompendo e você vai descobrindo aquela persona, né? Não importa se seja cis, qual é a identidade que tenha, mas a criança desabrocha, né? Dentro da sua identidade. E esse amor uterino explode, mas ele tem barreiras no que você está falando exatamente, no preconceito social, de como eu vou lidar com esse crescimento, com esse desabrochar e como é que ela vai voar. É isso. Como é que deu com você, Valquíria? Eu queria depois que essa pergunta fizesse para todas vocês, mas como é que se deu no seu processo de descoberta e nessa maternidade, e quando você percebeu que tinha 2 casulinhos ali e que iam desabrochar e que eles iam enfrentar um mundo e com a sua identidade, tanto do sua como do seu esposo, as identidades e o mundo aí fora. Como é que você percebeu isso? Como é que você percebeu que tinha e como lidar com isso? Então, adoro, só pancadão, eu gosto assim. Gosto de trazer a reflexão. Infelizmente, diferente de Maju, né, eu não tive esse apoio familiar. Aos meus 3 anos de idade, eu comecei a vestir as roupas da minha mãe, né? Toda vez que os meus pais saíam, eu aproveitava, corria no armário, raspava a sobrancelha e botava ali a laranjinha para dar o volume no sutiã, né? E toda vez meus pais chegavam antes da hora e me pegavam no flagra, e era aquela coisa desagradável, coerções, ofensas, agressões. E isso se estendeu por muitos anos na minha vida, até eu entender que não tinha como eu ser. A possibilidade de eu ser quem eu sou hoje me foi negada, né? Me torno artista de rua, nômade, permeio ali o malabares da sinaleira, depois começo a produção artesanal, né? E, nesse momento de independência e de autonomia, eu vejo que, sim, eu posso ser quem eu sou, né? E o divisor de águas foi a minha iniciação. Quando eu me inicio no candomblé, né? Quando eu faço o que eu tenho que fazer, eu vejo que eu tenho força o suficiente para ser quem eu sou. E, a partir desse momento, eu passo a me apresentar socialmente como Valquíria, mexo nas minhas documentações, reencontro o amor da minha vida, porque eu sou casada com um homem trans que me conheceu antes da minha transição. A gente, né, teve ali um insight antes da minha transição, e já transicionada a gente se reencontra como amores da vida, assim, né? E ele largou tudo, saiu da casa da mãe, a gente foi viver a nossa história, viajar para o Uruguaio, né, nessa construção familiar que é diferente da maioria, né, um casal transcentrado, e a gente decide constituir essa família. Eu acho que ainda é uma preparação, porque, como eu disse, a Lazuli tem 3 anos de idade. Ano que vem, Lazuli começa o 1º ano letivo. Porque, como a gente é artista e artista nômade, a gente nunca viu a necessidade de botar as crianças em escola ou em creche antes da idade obrigatória, né? O nosso estilo de vida ele permite que a gente esteja com as crianças e que as crianças estejam com a gente praticamente todo o tempo. Então, ano que vem é um ano que a gente está aí preparando o psicológico para entender as violências que vão acabar acontecendo com as nossas crianças, mas não por elas, e sim por nós, né? Porque, da mesma forma que uma criança ou um adolescente LGBT, ele sofre todo tipo de preconceito na escola, as nossas crianças, independente da identidade de gênero e da sexualidade delas, elas vão sofrer esses preconceitos através de nós, né? Uma mãe travesti, um pai homem trans. Então, a gente está preparando o nosso psicológico e sempre nutrindo as nossas crianças com o máximo de amor possível, porque se na rua
elas vão ter que enfrentar uma guerra, pelo menos em casa, elas vão receber o acolhimento. Reuter. É isso, Valquíria. O amor que é a diferença. Desde que eu não mostrei amor para minha filha, eu construí uma barreira ao redor dela. Então, todo mundo sabia que era muito amada para ser alcançada pela raiva de alguém. E isso que fortaleceu a Maju, né? Para ela se jogar. Já aos 16 anos, a Maju veio com aquela fase não binária. Né? Ela ainda não tinha identidade ainda de gênero, né? Definida. E com 17 que ela me disse, mãe, eu sou uma mulher. E agora? Agora eu fui parir de novo, né? Porque agora eu fui parir uma outra pessoa. Né? Agora eu parei primeiro um homem, agora eu parei uma mulher. Vamos trocar a linguagem, o nome ela já tinha trocado, né? Mas a linguagem, né? O substantivo, o adjetivo, tudo. Eu tive que trocar a minha gramática toda para não ferir a minha filha, né? Tomou todo cuidado. E começar a ensinar as outras pessoas. E que é difícil, o enfrentamento. É muito difícil, gente. Muito. O olhar das pessoas, a princípio, o olhar. O gestual, né? Que logo muda. A perguntinha indiscreta, né? Complicado. Muito complicado. Mas o amor nos fortalece. Foi isso que levou vocês da dor, da transformação, né? Porque crescer dói, gente. E enfrentar essa sociedade, né, Marta, com esses preconceitos dói muito. E porque as pessoas, elas são muito cruéis, em todos os sentidos. Mas como é que vocês transformaram e viram primeiro rompendo as barreiras uterinas, como eu estou levando esse programa, mas sem quebrar o elo umbilical que leva aquele fluido do ser, do amor. Foi muito dolorido. E como é que o outro vê vocês? Como é que seus filhos... O senhor ainda está pequeno, mas como é que eles... Como é que Maju lhe vê? Maju é minha fã. Assim começou a muito minha fã. As filhas... E com Maju vieram várias filhas. Uma que está aqui do lado, né? Como chama a mãe de todas, né? Porque eu comecei a acolher também outras. Ela trazia. Olha minha mãe, minha mãe. Eu fui nessa, foi assim que eu fui entrando, né? Nas transições de todo mundo, né? Na apresentação. Por isso que eu estou trazendo ela aqui hoje, né? Porque eu senti a necessidade quando o Rafael me convidou. Uma mãe como Valquíria. Eu acho um diferencial, né? E até conhecer Valquíria, conhecer essa maternidade de Valquíria, né? Que é tão intrigante até para mim. Ser humano que cuida do outro e que é. Porque antes de cuidar do outro, você tem que ser. Porque senão você não consegue transmitir esse amor. Não é isso? Mas, vamos mais de música? Eu acho que a gente está precisando ouvir um pouco nossa cantriz, Larissa. O que você traz para a gente agora, Larissa? Eu vou trazer uma música. Eu fui criada por bisavó, né? Então, é uma música que fala sobre luto, sobre os filhos que perderam a mãe, que perderam a avó. E a avó que essa mãe 2, 3 vezes, né? Eu tive todo esse carinho dela e a primeira frase da música diz: de todo o amor que eu tenho, metade foi tu que me deu. Então, é uma música que fala sobre esse afeto. Gente maravilhosa. Vem cá. Maiara, vem cá. Gente, olha, é o tempinho de você tomar aquele golinho de água, aquele cafezinho. É 1 minuto e nós voltamos já já. Você está onde? TV Conexões. O Nós em Revista com Benção Maninha. O que a história oficial não conta? Uma narrativa que mescla a crueza da realidade com poesia de resistência. A história que o Brasil tentou esconder, contada pela voz que eles não conseguiram silenciar. Enquanto o mundo engolia fogo na Primeira Grande Guerra, nascia uma menina.
papel e carvão, menina. Para de sonhar. Anda, pega a vassoura e vem ajudar sua mãe. Seu choro ecoava num Brasil que mal completara 26 anos sem correntes nos pés, mas que trazia consigo a herança pesada da escravidão. Em breve, Hiperconexão, aqui na TV Conexões, a estação do saber. Voltamos. O catedrático. Você viu a elegância do nosso. E aí, bonitão? Eu vou com você a bola. Pois é, essa música que acabamos de ouvir no bloco anterior, uma música emocionante e que nos toca de diferentes maneiras, né? E assim como Marta, assim como Silvana, né, mas de formas diferentes, eu também passo por um luto, né? Eu perdi minha mãe há menos de 2 meses, por motivos diferentes, né? Perdi ela para um câncer, mas é algo que ainda me toca muito, me deixa emocionado. E como é lidar com a ausência? Que podemos aprender com a ausência? Que reflexões de diferentes maneiras vivenciamos isso? Eu como filho, vocês como mães. Mas qual é o aprendizado que podemos tirar disso? Silva. Lidar com a ausência de um filho que você deu amor durante 20 anos, carinho, botou no colo e sempre olhou na cara e disse assim: te amo, meu filho, é muito doloroso. E o que me faz ficar de pé hoje, esses 4 anos na ausência dele, é saber que eu tenho outros que precisam de mim, precisa também do meu amor, precisa também de ouvir eu dizer eu te amo. E meus netos, né? Ele não deixou filho nenhum, mas eu tenho meus netos também, que eu tenho um de 4 aninhos que me chama de mãe. É manhã para lá, me chama mais de mãe do que meus próprios filhos. Manhã. Que é mãe 2 vezes. Mãe 2 vezes. Ele fala assim, a gente pergunta, você tem quantas Jó? Ele fala 2. Aí, como é o nome da sua avó? Ele Meroca, que é a outra avó, e o nome da outra avó, Manhã. Ele me chama de Manhã. E não foi eu que ensinei ele a me chamar, ele vendo minha filha me chamar de mãe, me chama. E nisso, essa ausência de meu filho durante esses 4 anos me fez aprender muita coisa. Voltei para a escola, terminar meus estudos. Como você disse, eu transformei o meu luto em luta, em aprendizagem. Aprender com outras mães. É doloroso porque assim, ele já tinha 20 anos, mas mesmo assim eu botava ele no colo. Vem cá, pai. Vem para me fazer um carinho. Botava no colo, beijava. Ele me chamava de minha rainha. E dói. Para você que não conhece a história de Silvana, eu acho que são histórias de vida, são histórias de mulheres que a gente aprende a ser mais forte. E você que está aí tem essa oportunidade de conviver com essas mulheres. Agora, como foi sair desse choque, dessa coisa abrupta? E acordou, o filho dela foi assassinado na Gamboa, dentro de uma situação envolvendo a polícia militar, e ela e o filho foram surpreendidos, e o filho dela foi baleado e foi morto numa situação muito desagradável, mas não digo desagradável, mas abrupta, no sentido de que não estava no script isso. Violenta, né? Violenta. Muito violenta. Como foi dali essa ressignificação, Silvana? Como lidar com isso? Assim, no primeiro instante foi muito duro. Foi muito duro porque eu vi meu filho morrendo, que eu fui até o local,
Me apresentei como mãe, fui abordada com a arma na cabeça. Mesmo assim, insisti em estar ali, tentar, porque assim, ele tinha em mim uma super heroína, né? Ele confiava muito em mim, ele acreditava em mim. E eu também acreditava muito em mim. Quando eu fui até lá, eu tive muita confiança que eu iria trazer meu filho de volta para mim, mas, infelizmente, o destino nos pega muita peça. E uma dessas peças foi quando eu virei para pedir socorro, eu ouvi o disparo de 3 tiros. E aquilo ali foi um choque tão grande que eu não pensei que meu filho estava morto. Eu pedi socorro, me desloquei até o hospital, mas quando eu chego lá, eu não tive coragem de reconhecer, eu pedi para apatia. Mas eu pensava que meu filho estava vivo. Na verdade, até hoje eu penso, né? Porque a gente perde um ente querido. Nos primeiros dias da semana, a gente está viajando. Ele vai voltar. Aí vai passando 1, 2 meses, nada de voltar. Aí vai passando 1, 2 anos e nada de voltar. E esses dias eu estou bem vulnerável, porque eu estou sentindo bastante saudade de meu filho mesmo. Que era um filho sensacional. Me respeitava muito. Me tratava como uma rainha. Meus outros filhos não podiam falar mais alto, não. Ele, para respeito à minha mãe. Eu tenho foto dele. Ele tinha um cabelo grande, enrolado. Ele trançou o cabelo nesse dia, né? O apelido dele era Matoê, um cantor. Eu não conhecia esse Matoê, ele parecia também. E ele tirou a foto, ele trançou o cabelo e falou assim: minha mãe, seu filho está lindo, não, seu filho está bonito. Eu falei: você não está bonito, não, você já é lindo, meu amor. E quando eu cheguei dentro de casa, ele pediu para mim bater uma foto. Parece que essas fotos que eu tirei de meu filho foi a despedida. Porque foi a última vez que ele me pediu para tirar essa foto. E no mesmo dia, assim, foi de segunda para terça, ele foi criado com o pai dele no interior. Quando ele veio para mim foi com 15 anos, mas a gente sempre teve contato. E eu cantava uma música. Sentia bastante saudade dele e cantava: voa, voa, aviãozinho, vai buscar o meu Leozinho que está lá do lado de lá. E o aviãozinho foi, buscou e trouxe ele para mim, com 15 anos. Mas hoje o aviãozinho não vai buscar ele, não vai trazer ele mais nunca para mim. Vocês vão se encontrar na fé, como a música mesmo diz, né? De Meu encontro filho. na fé. Meu anjinho. Meu anjinho. Essa foi a foto que ele mandou tirar. Eu revelei várias fotos dele. Mas são histórias de vida como essa que toda a sociedade tem que fazer reflexão. Toda. Ninguém merece ser tirado tão abruptamente da sua família, né? Então, Ervoiter, Silvana, um beijão para você vou dar aí. Hoje eu até consigo assim, falar um pouco sem me emocionar. Eu também faço parte do grupo das Mães de Maio do Nordeste. Me conte mais sobre o grupo. Mãe de Maio do Nordeste, assim, esse Mãe de Maio foi fundado por Débora Silva, de São Paulo. Não sei se a senhora conhece ela. Há 20 anos, quando o Estado matou o filho dela. E aí, na luta,
por justiça, ela fundou Mães de Maio. E nisso ela vem resgatando mães de outros estados. São Paulo, Ceará, Rio de Janeiro, Salvador, Bahia e Minas Gerais. Eu estava em São Paulo, viajei dia 13 agora, cheguei dia 17, que a gente foi fazer uma comemoração, né? 20 anos da assassina de Santos. Aí a gente foi conhecer um memorial muito bonito e muito emocionante, porque atrás da minha dor tem outras dores pior. Pior de que a gente enterrar um filho é um filho desaparecer durante 12 anos e a mãe não saber de nada. O caso de Ruth Fiuza também foi aqui na Bahia, em 2014. Hoje foi até a audiência. Não pude estar porque eu estava em uma reunião com ela. E essa é a pior dor. A minha dói. Mas eu me despedi de meu filho. Eu pude beijar a testa dele. E essas mães, que até a data de hoje não sabem dos seus filhos. O caso também de uma estilista, não sei se você já viu falar, estilista Zuzu Anjos. Uhum. Essa história de Zuzu, ai meu Deus, eu até falei agora. Anjo é muito triste também, ela era uma estilista famosa, internacional. Quando o filho dela, o Estado desapareceu com o corpo do filho dela. Da ditadura militar. Ditadura. Exato, em plena ditadura, muitas mães... E ela lutou durante 20 anos e não conseguiu encontrar. E quando foi ver, o próprio Estado também matou ela. Na Argentina, as mães da Praça de Maio, né, Wojtek? Sim. Também são uma representação, né, dessa luta, né, que existe até hoje pelos desaparecidos, né? Aliás, os regimes militares, de uma forma geral, né, deixaram esse lastro de dor e uma memória que a gente não pode apagar e que deve lutar para que ela não se aconteça novamente, né? Ela não apareça novamente, principalmente com esse lado mais violento dela, né? Por isso que existem hoje grupos como você representa, coletivos também, que estão justamente lutando para que a gente não tenha que vivenciar novamente isso. E a gente parar com essa luta é dando lugar ao Estado fazer mais e mais, porque a gente lutando, eles estão fazendo. E é por isso que, logo quando aconteceu isso com meu filho, eu falava muito que eles mexeram com o filho da pessoa errada. Que eu dizia mesmo, não toca em meus filhos. Toca em mim, me bata, até me mate, mas em meus filhos não. Meus filhos não têm nada a ver. Meus filhos não pediram para nascer. Eu que botei meus filhos no mundo, era eu que tinha que cuidar, eu que tinha que amar, eu que tinha que bater, eu que tinha que exemplar meus filhos. E não deixo de ser vítima, né? Porque o Estado vem trazendo violência o tempo todo. Eu tenho um filho de 19 anos que, dia 26 de fevereiro, ele foi agredido pela polícia saindo para trabalhar. Não deixo de ser vítima nunca, não vou deixar de ser vítima nunca do Estado. Principalmente que eu moro dentro de uma periferia, sou preta, pobre. Então o Estado não vai deixar de nos atacar nunca. Entendeu? Sempre a gente vai ser atacado. São realidades, Marta, que a gente luta para mudar, uma realidade social ainda de um modelo ainda colonial, patriarcal, de domínio ainda de uma elite preconceituosa, de uma elite que não sabe lidar com as diferenças. E nós, nas nossas lutas, é que temos que ensinar. Então, por isso, benção manhã, no sentido de que cada dia vocês, na sua dor, na sua luta, nos ensina a ser. Não é isso, Marta? Exatamente, Robson. Mas eu quero começar aqui saudando
esta bancada que você fez uma seleção assim, extraordinária, de maior grandeza. Então, os depoimentos aqui são de mães revolucionárias, porque só ser mãe já é muita coisa. E ser mãe, como depoimento aqui, revolucionária, nós estamos dentro de uma outra dimensão. E é isso que nós, em revista, e a TV, a Estação do Saber, para a nossa juventude também, que nos acompanha, acompanhar todo esse debate daqui hoje, esses depoimentos, isso é grandioso demais. Ainda mais que nós estamos no mês de maio, Exatamente. o mês das mães, o mês da nossa mãe maior, que é a Mãe África, e também da Mãe Terra, né? Que é a lei que a gente planta, a gente colhe. Por isso que o programa teve essa iniciativa importantíssima, porque nós ouvimos aqui todas três, e a gente não viu nenhuma trazer aqui, a não ser da dor da perca, da dor de aprender a conviver, mas todo mundo acolhendo, todas as mães aqui acolhendo, e não aquela de ouvir, de trazer aqui um depoimento que o filho ou a filha fez isso, maltratou, muito pelo contrário. Todas as falas aqui hoje, até de Larissa também, porque a música também traz essa reflexão para a gente. Nós não ouvimos. E eu queria só aqui para as duas, essa daqui lembra, porque a gente está sempre nas paradas LGBT, nas lutas, e nós apresentamos, há 16 anos atrás, ela também sabe, um projeto de lei na Câmara do nome social. Agora, essa não foi a iniciativa de Marta. Nós somos pautada pelo segmento. Travesti, transexual, lésbicas, gays, todos nos procuraram e pedindo, porque estavam sendo violentados e violentadas quando ia ao posto de saúde ou quando ia a uma escola, que chamava pelo nome que estava na identidade. E a pessoa chegava e colocava, só, meu nome social é esse, eu quero ser chamada assim. Ou para a hora do médico atender, ou na escola, na hora de me chamar. E não foi respeitado. Então, há 16 anos atrás, nós fizemos essa luta conjunta com os diversos segmentos. E hoje, Salvador foi pioneira. Foi o primeiro, mesmo antes do governo, a nível federal, adotar, nós criamos essa lei aqui. Então, Salvador saiu na frente. E agora completou 16 anos. Então, isso é importante para a gente ver a importância também de ter mães, mulheres, Salvador, como vocês iniciaram o programa trazendo, é a cidade-mãe. Aí tem gente que diz assim, é a madrasta, né? Eu digo, num conceito que a gente entende de madrasta, pode ser, porque a gente vê a madrasta, aquela também que acolhe, que cuida, e como você falou do seu neto, que ele chama também de manhinha, porque ele vê também em você todo esse sentimento de mãe, de avó, de mulher. Então, a madrasta, eu vejo isso nesse sentido, que as pessoas também colocam o preconceito, a discriminação, como algo má, ruim. Essa daqui acolhe todo mundo. Se a gente chegar ali no Uruguai, que a gente vai ver. Todo mundo atrás, procurando, e ela abraçando, beijando, e colocando para dentro de casa. Então, isso também é ser uma mãe revolucionária, que vai para além do biológico, mas acolhe outros e outras. E é assim também que eu me sinto, dentro dessa realidade. Quando a gente abraça Salvador, que é essa cidade de maioria de mulheres, e nós sabemos do quanto é difícil lidar, até porque as desigualdades, o sofrimento, olha o que Silvana trouxe aqui. A dor, não é? Porque é uma sociedade, como você falou, que ainda é perversa, que vem desse modelo ainda escravocrata, colonial, que não sabe respeitar onde a pessoa mora, não sabe chegar para dialogar. Quando a polícia chega lá, desce desta forma. É botando arma, é agredindo, mas quando chega no bairro da parte de cima, já não é assim. Quando chega do lado da parte de cima, já não é assim. E ela, como mãe, ela entende a dor, e a gente sabe do quanto é dolorido, é forte, mas a gente resiste, porque nós somos mulheres e entendemos também que a sociedade parte também das nossas orientações e dos nossos debates. E é isso que a gente precisa fazer. Vocês aqui hoje estão construindo uma aula, uma verdadeira aula, que
as nossas juventudes, os nossos alunos e alunas, com certeza, a partir de um momento como esse, e o que a gente escuta de depoimento de meninos e de meninas, que sempre eu vou no casarão da diversidade. Então, o que é que as pessoas me falam? Eu saí de casa, eu fui expulsa, porque não foi como o Maju. Eu fui expulsa porque meus pais descobriram da minha identidade de gênero. Então, o que a gente acompanha isso aí. Esse dia a gente ouviu de um jovem negro do bairro de São Cristóvão, que os pais expulsaram de casa. Aí, onde foi que ele encontrou acolhimento? Na escola. E a gente também, nós juntos, mobilizamos, que a gente não pode deixar o jovem, nesse momento, nessa formação, sem ter um local para ser acolhido. Então, ser mãe, eu acho que é tudo isso, é ser revolucionária, é a gente resistir às dores, e não é a dor e a delícia, é a dor mesmo, que a gente passa. É a dor mesmo. A gente ultrapassa e vai vencendo. Agora, a gente vê, como Silvana falou, que tem pessoas em situações, outras mães ainda, que passam por situações mais difíceis do que nós já enfrentamos. A gente ouvir depoimento nos bairros onde a gente anda, de ser obrigada aquela mãe dormir com a porta aberta, porque não pode fechar. Então, isso para uma mãe que ela quer acolher, quer botar todo mundo para dormir e deixar ali todo mundo em casa em paz. Não é isso, Valquíria? Então, quer deixar suas filhas e filhos ali todos protegidos. E quando você é obrigada a deixar sua casa aberta, por este momento que nós estamos passando de violência, e aí é esses movimentos que a gente tem que fortalecer. Das mães de maio, de tantas outras mães que procuram, da família Fiuza mesmo, que foi o julgamento. Então, isso é dolorido, a mãe não sabe cadê seu filho. O filho com uma história importante, brilhante, porque assim como ela ainda acompanhou dela, eu também acompanhei o meu, que estava doente, e foi uma passagem que a gente fez, que a gente não pode ser egoísta. Ver alguém doente, sofrendo, e a gente querer que fique ali, para a gente manter só essa nossa... Dizer, não, está aqui, está vivo, mas não está bem. Então, é sobre isso que a gente precisa debater, dessa maternagem, mesmo quem biologicamente não teve esta grandiosidade como nós tivemos, né? Nosso útero, mas tem outras que não conseguiram, mas acolhe tantos e tantas e abraçam. E é isso que nós precisamos fazer. Mais movimentos, mais lutas, mais programas como esse, ocupar, sair da invisibilidade e a gente botar visível para todo mundo ver, porque só assim o Estado, nos 3 entes federados, União, o Estado mesmo e o município, onde as coisas acontecem, vão destinar mais orçamento para que as políticas públicas cheguem até as comunidades, que a realidade seja outra. Eu te admiro muito, viu, mulher? Porque é muito difícil. Eu sei qual era a sua luta. Eu sei qual a luta que você estava passando, travando dentro de você, não é? Seu filho se indo, mas você estava ali construindo a democracia, nos ajudando, firme, né? Em todas as frentes, com todas as mulheres. Você é uma mulher que é muito presente em todos os lugares. A gente sabe que a gente pode contar com você. Que era uma pessoa bela. Bela. Larissa, em homenagem ao Benção Amanhã, o que você traz para a gente agora? E eu volto depois do intervalo com a Hervoita já perguntando para a Marta. E a Benção Amanhã, minha mãe Oxum abençoe a todos e todas aqui deste programa e a quem está nos assistindo, com seu coração grandioso. Vamos lá? Vamos então, eu preparei uma... Voltamos já. Fique com a gente. Olá a todos que estão nos assistindo aqui no programa Nós em Revista, uma honra poder participar, ainda que à distância, eu que estou sempre próximo a vocês aí nos estúdios, mas quero manifestar a minha alegria em poder participar desse ciclo de programas que nós já até tivemos outros falando sobre os filhos da mãe, não é? E vim falar um pouquinho a respeito de vínculos. Vejo quantas famílias, quantas mães estão aí no estúdio participando desse momento e digo para vocês uma coisa, os nossos vínculos são construídos através das memórias que vamos construindo juntos com as pessoas que convivem
convivem conosco. Então digo para vocês uma coisa com muita certeza: para que nós consideremos uma pessoa nossa mãe, nós não temos necessariamente a necessidade de que exista, na verdade, uma consanguinidade, um laço sanguíneo. Quantas vezes vemos pessoas que não são mães biológicas de outras pessoas e mesmo assim estabelecem um laço extremamente grande, como se de fato fossem mães biológicas. E digo a vocês que tudo isso é construído porque justamente nós temos essa possibilidade, com o passar do tempo, com a convivência, com a manutenção do relacionamento de mãe e filho que vai se criando, com que nós construamos de fato memórias que fazem com que se estabeleça esse vínculo, permitindo com que nós tenhamos em nossa mente, com que nós tenhamos na nossa personalidade, na nossa vivência, esta condição de relação de mãe e filho. Então, independentemente de termos um laço consanguíneo, de termos sido gerado por uma mulher especificamente, isso não significa que nós estabeleçamos esse vínculo e esta relação de mãe e filho. O que faz, e eu digo e reforço, independentemente de uma relação biológica ou não, o que faz com que nós tenhamos de concreto esse vínculo e essa condição real, porque eu digo que aí é que está a condição real de uma relação de mãe e filho, é a possibilidade de, ao longo dos tempos, ao longo das nossas histórias, irmos construindo e criando essas memórias que estabeleçam, que fundamentem e que permitam com que nós, de fato, possamos nos chamar de mãe e filho. E isso é lindo, não é? É a possibilidade que nós temos de enxergar que qualquer um de nós, independentemente de termos gerado ou não, podemos ser mães e estabelecer essa relação com os nossos próprios filhos. E isso é lindo demais. Mais uma vez, um grande abraço e muito obrigado pela possibilidade de participar desse momento com vocês. Informar, educar, inspirar. Assim nasce todos os dias a TV Conexões. Aqui, a educação ganha voz. A informação chega com qualidade, diversidade e propósito. Somos uma TV educativa, democrática e plural, conectada com a Bahia. Produzimos conteúdos que unem jornalismo, cultura, ciência, tecnologia, cidadania e educação profissional. Cada programa conecta conhecimento com a realidade. Já alcançamos milhares de espectadores. Porque comunicar também é educar. Por trás de cada programa existe dedicação, competência e compromisso com a educação pública. Aqui você tem voz. Aqui você se vê. Aqui o conhecimento se conecta e transforma vidas. TV Conexões, a estação do saber. Não disse que ia ser rapidinho. Olha, tá tão bom, mas já entramos no nosso último bloco, Reuter Volkart. É isso, né, Robson? Bonitão. Vai acabar pegando aí esse apelido de tanto você me chamar aqui. Olha, aqui eu sou tão feliz, eu sou rodeado de gente com alma linda. Tem uma bonitona ali, o bonitão aqui. Somos nós que estamos com você toda terça-feira aqui neste canal. Oferecimento Governo do Estado da Bahia. É o governo que cuida de nós, é o governo que cuida da gente. Mudar para quê, gente? Vai arriscar? E é justamente nesse clima de descontração, Robson, que a gente quer chegar nesse terceiro bloco, né? Depois de temas densos, importantes, debates importantes, a gente falar um pouco de amenidades agora. Minha mãe, ela sempre agregava todos em torno dela.
né? Então, e essa forma de agregar era a comida. Ela sempre falava, né? Hoje nós vamos fazer uma comida fofoqueira, né? Que é aquela comida que o aroma se espalhava pelo ar, todo mundo já sabia qual era aquela comida fofoqueira. Então eu quero saber de vocês aqui, uma pergunta para as 4, né? Como é esse agregar para vocês? Que comida é essa que vocês preparam? Que momento é esse que é o momento de ter esse compartilhamento e que traz na memória de vocês a felicidade de estar com seus filhos, mesmo aqueles que não estiverem mais aqui, que partiram, mas os que permaneceram? Como é que é isso que acontece no cotidiano de vocês ou na memória de vocês? É uma satisfação, né? Principalmente quando os filhos pedem, minha mãe, faça aquele feijão lá, que a senhora sabe fazer. Aí é mil maravilhas que não sobra nada, faz 1 quilo de feijão, vai comer 8. É a comida de manhã, É, né? de manhã. A comida de manhã é ótima. É a comida de manhã. Aí eu tenho uma filha, o nome dela é Vitória, né? Ela gosta muito da minha comida. Aí eu estava no interior, tenho vindo do interior ontem, por causa que eu tinha esse compromisso hoje. Aí eu chego lá e eu que cozinho, né? Ela faz questão que eu cozinho. E ela sabe que eu não sou muito fã de cozinhar. Não gosto muito de cozinhar, mas para meus filhos eu tenho que cozinhar. Porque a alimentação da mãe não é só o amor, não é só o carinho. É tudo, né? É o alimento desde o nascimento, né? Eu tenho uma filha de 11 anos que ela mamou até 7 anos. Minha filha vai fazer 12 anos, ela mamou, eu amamentei. Os outros falavam assim, essa menina é grandona. Eu dizia, o peito é meu. Deixa eu dar que o peito é meu. Nasceu robusta. Marta Rodrigues. E a comidinha. Olha, Marta sabia que eu queria mandar um beijo para todas as profissionais da cozinha que estão nas nossas escolas. Então, todas as manhinhas lá que cozinham para aquele batalhão de gente. Beijo aí. E vem aí, comida de manhã na escola. Que aqui o Estado não oferece merenda. Não, aqui é refeição. Olha que palavra é. Olha como a boca dá até água. Aqui é refeição. Marta, qual é a comidinha? O que entrosa que você ainda faz e respira? Que saudade. Pois é, né? Comida de manhã não tem igual, né? Porque não é só o cheiro, é o aroma que todo mundo já sabe, sem nem precisar falar. Pelo aroma, todo mundo já sabe o que está sendo feito. Mas é aquela pitadinha de amor, de dedicação, que vai ali desde o momento do primeiro, do cortar, do tempero, até chegar ao final. E aí não tem como não estar ao redor, né, para essa alimentação. Então, o que eu lembro muito, que eu tento fazer, não igual, né, porque a gente não chega igual, né? O sabor é a gente tenta aproximar, é o cozido. O cozido é uma maravilha, que a gente vai ali cortando cada uma daquela, separando, fazendo o tempero, e depois vai ali, ó, botar a carne, tudo para... E aí esse cheiro já vai tomando conta, já vai ganhando a casa. E quando termina, o pirão. Tem que fazer o pirão com aquela delícia toda, não é aquele... Pirão eu não gosto daquele pirão eu gosto do pirão bem molinho, para misturar. Esse daí que eu sei fazer, quando a gente, hein? Daí eu sei fazer. Aí, e quando a gente machuca tudo ali, bota no pirão, não tem nada igual. Aí que a gente lembra de manhinha, que quando fazia assim, todo mundo chegava e aquela comida rendia, porque já tinha 10 filhos, mas além dos 10, chegava mais filho ia... Peraí, menino, vamos separar aqui, vamos dividir, que ainda mais tem uma quantidade para a gente dar conta e dar comida. E aí isso ia rendendo, é isso que eu lembro, dessa comida boa, maravilhosa, mas da conversa no redor da mesa, da reza, que rezava antes. Tem que rezar antes para poder não faltar nada, nem para você, nem para os seus irmãos, nem para os outros. Então, tudo isso faz a gente lembrar dessa infância tão importante e que nos gestou, né,
para a gente estar também produzindo. Luziane, essa comida tem cheiro, sabor e amor. E traz, né, lembrança afetiva. É a comida de Sexta-feira Santa, né, gente? É o feijão de leite, que minha avó fazia bem grossinho, né? Minha mãe não era muito de cozinha, não, viu? Mas minha avó, minha filha, o vatapá, né, que eu herdei. Todo mundo ama o vatapá, que eu aprendi a fazer com minha avó, né? A muqueca. É esse cheirinho assim gostoso, né? Que me fez também, nesse último Sexta-feira Santa, a Maju teve que viajar para trabalho, né? E aí ela ficou naquele desespero, eu não vou estar aqui amanhã, minha mãe, disse, calma. Quando todo mundo dormiu, eu adiantei a comida toda. Isso é mãe. Quando foi de manhã, 5 horas, eu levantei correndo. Isso é ser mãe, né, não, cozinhei isso tudo. É ser mãe. E aí fiz a marmita dela. Fiz a marmita. Aí quando ela, manhinha, meu Deus, eu sou horrível, começou a chorar. Eu vou ter que ir assim, senhora. Não, você vai levar a sua marmita. E ela espalhou para todo mundo. Ela botou no Instagram. Ela botou a marmita que eu fiz, chorou para todo mundo que estava longe da família, né? Naquele momento e que não podia. Aí todo mundo queria. Imagina eu comer. Tem uma história da comida baiana. Porque assim, ó, eu não cozinhava. Quem cozinhava era a minha mãe. Aí em 2014 eu perdi minha mãe. Eu estava grávida de minha filha caçula. E eu perdi ela em junho, dia 25 de junho. E dia 6 eu tive minha filha. Aí no ano seguinte, eu que tive que cozinhar, fazer a comida baiana em casa. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu faço? Peraí, liguei para meu irmão, porque lá em casa meus irmãos sabem cozinhar. E eu era mais leiga, a filha única das mulheres, no meio de 6 irmãos homens, saiu de mulher, então eu era mais mimadinha. Aí liguei para meu irmão, ô irmão, como é que faz? Me ensina aí. Ele me ensinando pelo celular. Eu fui e aprendi. Hoje, graças a Deus, meu vatapá, minha comida baiana é uma delícia. Não é porque Valquíria, você cozinha, Valquíria. Desde muito nova. Sim. Na minha casa eu comecei a cozinhar com 10 anos de idade. Hoje, na minha família, quem cozinha integralmente sou eu. Resguardo as surpresas para o meu marido. Meu marido faz as surpresas normalmente, a gente, né? Para fazer uma comidinha mais caprichada. Mas um prato que eu gosto muito de fazer não é sobre mim, é sobre o tal que tá em casa, né? Tem uma criança de touro e só quem convive com uma pessoa de touro sabe o quão as pessoas do signo de touro, elas não só gostam de comer, elas comemoram a comida. Elas vibram. Larissa a comida, de touro? Meu filho é de touro. A comida para o signo de touro é afeto. É muito forte isso. Tanto que quando eu estou na cozinha preparando, que já sobe o cheiro, Lazuli vem 3 anos. Mamãe, o que você está fazendo? Mamãe está fazendo papá. Que delícia. O que você está fazendo, mãe? Mamãe está fazendo macarrão. Nossa, eu gosto muito de mamarrão. Então, o vibrar, o comemorar a alimentação é uma coisa muito do signo de touro. Uma delícia. Beijo. Gente, olha, eu estou aqui, cada programa que eu faço é um aprendizado, de estar com vocês, com mulheres. É pena que a gente vai já começar a encerrar o nosso programa. E eu queria agradecer primeiro a essa... Levanta aí, criatura de Deus. Vocês sabem que nós tivemos, a minha família era uma família que nasceu no morro, muito pobre. Então, a gente esperava sempre o final do mês. Ali no São Domingos, na Liberdade, somos em 4, eu, Roberval, Rui, né? E as sextas-feiras era assim, já estava acabando aquela farofinha com aquela linguiça. Mas o domingo, do dia que a gente recebia o dinheiro, era um banquete. Um macarrão, a farofa, que eu digo, e aquela galinha assada. Não, aquela não é comprada, mas aquele preparada com aquele tempero de manhã. Então, levante aqui, meu amigo, para a gente ouvir e dizer o seguinte: TV Conexões é aqui na câmera, é aqui.
nos nossos estúdios, completa em agosto, mas já estamos comemorando uma programação toda especial que vai culminar num show, Marta, de Larissa Canta os Orixás. Nós estamos fazendo um repertório, mas vai ser imperdível esse show. Vocês já são nossas convidadas. Então, Larissa Canta os Orixás com convidados especiais. Então, vem para o teatro com a gente. É uma programação especial, né, Volcarte? São 5 anos de luta, de resistência, na qual eu agradeço especialmente ao seu governador Jerônimo Rodrigues, que apostou neste canal, nessa ideia da educomunicação, de transformar, como ele sempre faz. Quando essa Bahia passou por grandes transformações nesses 20 anos que nós estamos aqui lutando contra a ditadura, contra o malfacejo e a má governança. Então, Larissa, eu queria que você desse um beijo aí, também mandasse um beijo para os seus filhotes. Então, aqui com o meu companheiro aqui de programa, e aí também um grande abraço a toda a técnica, aí ó, Gabriel, Thor, Sampaio, o nosso professor, e todo mundo que está atrás aí dessa TV. Maiara, nossa cinegrafista e diretora-geral aqui. E vem mais, está chegando mais gente. Então, o que é que você preparou para a gente fechar aqui com chave de ouro? Mama África. Gente, não podia faltar, né? Mande, agora é o beijo, Agora é o horário momento, Xuxa. Mande, aproveite, queria agradecer, finaliza e depois a Larissa vem com o seu recado, olhando direto para aquela câmera. Aqui é a câmera do saber, aqui é a câmera da manhã hoje. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, mas não poderia deixar de promover o meu sustento, né? Como eu disse no início do programa, eu sou uma artista nômade, né? Eu sou uma artesã. O @ é transluz.arts. E qualquer evento, inclusive o evento que vocês comentaram, que puderem abrir espaço para uma família trans tirar seu sustento, ajuda muito e faz toda a diferença. Mostra aí o seu trabalho. Aqui, ó. Ali, A gente vive de arte ali. Independente. Eu trouxe bastante coisa para mostrar. Olha, tá vendo? Linda. Tem os estoques atrás. Qualquer evento, a gente tem nossa mobília própria, a gente tem nossa mesinha. Qualquer espacinho que o evento puder ceder para a gente montar nossa estrutura e tirar o nosso sustento, faz toda a diferença. Obrigada. Convide, gente. Convide que ela vai. @ transluz.arts. A gente é o primeiro casal trans nômade que vive de arte de rua no Brasil. Eu estava dizendo, esse termo eu não conhecia. Adorei, porque vocês vão mostrando essas personas, sua arte, e convivendo com diversos ambientes, com diversos seres, são iluminadas. Então, eu adorei. E fico aguardando o convite para um próximo programa voltado à cultura, voltado à arte, que quiserem me convidar, estou aí à disposição para estar somando com a casa. Convidada, hein, Martinha? Martinha que já tem cadeira cativa, já é apresentadora. Eu quero deixar aqui um beijo para meus netinhos, Zaquim e Zuri, né? Que estão lá me assistindo, eu tenho certeza que vão assistir. Né? Quero deixar também um recado aqui para as mulheres, né? Eu estou aqui com a camisa do coletivo As Pretas Falam, que é um coletivo que acolhe mulheres de vulnerabilidade, fazendo enfrentamento à violência, fortalecendo a musculatura emocional dessas mulheres para que elas avancem e quebrem esse ciclo dessa violência. E eu quero me deixar à disposição, né? O nosso Instagram é @aspretasfalam, tudo juntinho. Nós temos essa carinha dessa mulher, essa silhueta da mulher com um megafone gritando para o mundo inteiro que ela quer continuar viva. E vivendo. Marta Rodrigues, suas considerações finais. Eu quero só deixar aqui uma mensagem para os nossos alunos e alunas, para que a gente reflita. A escola é esse espaço. Nós acreditamos em uma escola pública, gratuita e afro-referenciada. Então, é importante que os alunos
Escutem também os programas que tem do próprio Estado da SPM, Oxe Me Respeite nas escolas. Eu acho que quando a gente chama para uma roda dessa, a gente tem também que, cada vez mais, discutir com as nossas alunas e os nossos alunos, principalmente. Não ao machismo, ao patriarcado, que é a partir daí, de uma brincadeira, de tudo o que acontece, que nós vamos estar criando uma sociedade cada vez mais machista, racista, LGBTfóbica. Então, pedir a vocês, estudem, debate, não reproduza nada disso, que é como já foi dito aqui, não ao feminicídio, também não à violência contra a mulher, qualquer mulher, as mulheres trans, as mulheres lésbicas, todas. Então, nós precisamos fazer esse chamamento e dizer a vocês, escola é espaço de transformar as pessoas, como Paulo Freire não disse, né? Transforma a pessoa. E por isso que eu peço isso a vocês. Divulgue este programa para todo mundo assistir, convide nas escolas, em outro, que aqui nós estamos. O governo do Estado tem 2 TVs públicas. Tem a TV do Saber e tem a TVE, que é a TV Pública da Bahia. Muito obrigada. Diga, minha querida, Gostaria, inspire e dê seu recado à Câmara do Saber. gostaria de agradecer a vocês, a todos vocês, por convidar a gente para vir aqui e também escutar um pouco da minha história, né? Eu estou aqui também como estudante, viu, gente? Que eu estudo, viu? Maravilha, hein, Marta? Eu estudo. Aqui como estudante também, viu? Agradeço pelo espaço, pelo esse carinho maravilhoso que vocês tiveram comigo, com as outras mães. Gostaria também de mandar um beijão para meus netos, né? Que não é um pouco, é 5, e meus filhotes. Ervoiter, olha lá para a Câmara do Saber, suas considerações nesse lindo programa iluminado, porque eu tenho a clareza de que todos que nós amamos, seja nesse plano ou em outro plano, as vibrações estão aqui presentes. Então, muito axé, Ervoiter. Sem dúvida, Robson. Mais uma vez, uma oportunidade que nós tivemos aqui de compartilhar todos esses saberes, todas essas vivências em mais um Nós em Revista. E eu espero que o nosso público aí que esteja nos vendo agora e que por acaso ainda não siga a TV Conexões, clique aí no sininho e comece a seguir, porque um novo mundo vai se abrir para você. Afinal, nós somos hoje a rede de TV no YouTube e nas plataformas com a maior produção local de conteúdo dedicado à educomunicação, à educação básica, com diálogos também com o ensino superior, com a educação infantil. Clique aí que um novo mundo de aprendizagem vai se abrir para você. São 15 programas autorais, 15 programas de reflexão. Nenhuma TV brasileira, Jackson Costa esteve aqui, o grande ator, disse, eu não conheço TV brasileira que tem o topete, ele disse isso, Marta, de produzir 15 programas. Der ousadia, a gente foi. E nós vamos juntos, colados com vocês, toda a equipe de apresentadores, toda a nossa equipe técnica, todo mundo que está por trás na redação, na edição, vão passar aqui 3 meses comemorando esses 5 anos, porque muita luta. E um beijo aí para todas as mães, para todas as mainhas que estão aí com seus corações e seus cordões umbilicais ainda nos abraçando. E aí eu tenho também. E quantas sogras são assim? Martinha sabe que também a sogra, vamos fazer um programa que as sogras também vivem. As sogras também vivem e amam. Tá vendo? Beijo, Larissa. Um beijo para os meus rebentos, Alma Valentina, Dante, Francisco. Estou morrendo de saudade, já estou chegando aí. E agora, sou mãe de 3 rebentos. E agora vamos lá.